Eu quero dizer que eu vou apresentar essa pequena aula que eu trouxe aqui para vocês nas duas versões aqui no canal do YouTube. Tanto na versão 1080 por 1920, como ao contrário. Você vai poder assistir essa ministração, essa aula sobre a história por trás do escrito do seu celular e também do computador. Irmãos queridos, a paz do Senhor, eu quero hoje trazer a primeira aula do Novo Testamento, especificamente falando do Evangelho de São Mateus, e a oportunidade que eu quero apresentar a vocês é exatamente trazermos os 27 livros do Novo Testamento, sempre mostrando a história por trás do escrito. Quando eu ministro aqui na congregação que eu apacento, eu sempre desperto nos irmãos a curiosidade de desenvolver o raciocínio a partir da leitura com base em 3 perguntas. Quem escreveu, por que escreveu e para quem escreveu? Quando eu faço essa análise contextual do texto que estamos ministrando na igreja, nós conseguimos exaurir do texto aquilo que é proposto pelo autor quando ele escreveu. O nosso objetivo com o texto bíblico é exatamente exaurir, extrair do texto os objetivos com os quais ele foi escrito, que levaram à confecção do texto. É necessário compreendermos um pouco sobre a história por trás do texto. O Novo Testamento é um texto excepcional, diferente do Antigo Testamento, ele foi concluído com pelo menos um século. O Antigo Testamento é um conjunto de 39 livros que levou pelo menos 14, 15 séculos para ser desenvolvido, para ser escrito, para que sua escriturística ficasse completa, a julgar o fato de que toda a Bíblia Sagrada levou pelo menos 16 séculos, 1.600 anos. Mas para compreendermos um pouco do pano de fundo histórico dos evangelhos, tanto os sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, como o Evangelho de São João, é necessário entrarmos um pouco na mentalidade das pessoas que estavam escutando a Jesus pregar, tanto no ministério inaugural na Galileia, a partir do capítulo 4 do Evangelho de São Mateus, como no grande ministério da Galileia, já a partir do capítulo 8, mas essas minúcias e divisões a gente vai estudar a posteriori. Nosso objetivo aqui é trazer uma aula do Evangelho de São Mateus, então eu preciso que você, para compreender a história por trás do escrito, tenha paciência. Não é o tipo de vídeo que desperta sensações no seu coração, mas com certeza vai proporcionar para você aprendizado. Para que eu possa desenvolver de forma metódica esse raciocínio, sem tanta intuição no meu falar, eu quero contar aqui com a ajuda desse pequeno data show para que eu possa pontuar a você aquilo que eu separei e eu tenho certeza que esse material vai abençoar a sua vida de forma muito especial. Essa é apenas a primeira das 27 aulas e eu gostaria de contar com o seu feedback, a julgar o fato de compreender especificamente que esse tipo de conteúdo não é um conteúdo buscado nas redes, mas você pode fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, compartilhando, curtindo e comentando. Bom, não adianta compreendermos o Novo Testamento se não compreendermos a mentalidade político-governamental e cultural do povo que escutou o Senhor Jesus apregoando as boas novas. Então, é preciso fazer uma análise intertestamentária. O intertestamento é aquela folha branca que reporta pelo menos 400 a 430 anos entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu fiz aqui uma divisão bem básica para que nós possamos compreender esse grande aulão, a história por trás dos escritos. E a primeira coisa que eu preciso compreender é que o Antigo Testamento encerra com o livro do profeta Malaquias. Você tem 3 grandes impérios antes do Império Romano, que é o império vigente nos dias de Jesus, que são os impérios babilônico, o Império dos Medos e dos Persas e o Império Greco-Macedônio. O Império Babilônio se desenvolve a partir do ano 626 a.C. ao ano 539. O Império dos Medos e dos Persas, do ano 539, 538, ao ano 330. E o Império Greco-Macedônio, dos anos 330 a 146 a.C. É importante compreendermos que durante o período em que os babilônios dominaram o mundo de sua época, eles venceram esse pleito governamental destruindo a Assíria. A Assíria tinha destruído o Reino do Norte
e esparramado as 10 tribos antes de serem destruídos pelos babilônios. A nação de Israel, nos dias do profeta Jeremias, quis fazer uma aliança com o Egito com a fim de se escapar do Império Babilônico. Mas a proposta do livro do profeta Jeremias era exatamente que os filhos de Israel, ou seja, os que residiam em Judá e parte da tribo de Benjamim, cuja capital era Jerusalém, se entregasse a Nabucodonosor primária e a Nabucodonosor posteriormente. Foi o que aconteceu entre os anos 586, 597 e 605 a.C. Foram 3 grandes propostas de sítio, a primeira mais pacífica, a segunda nem tanto, e uma destruição total e completa em 586. Os medos e os persas tomaram o domínio e foi permitido que Israel retornasse para sua casa, as tribos de Judá e Benjamim. Os filhos de Israel retornaram sob a tutela administrativa de Zorobabel, sacerdotal de Josué, mais tarde de Esdras e Neemias. Os muros foram restaurados, o Beit Hamikdash, o templo do Senhor, foi restaurado. Deus levantou nesta ocasião os profetas Ageu e Zacarias, com a proposta de que a glória deste segundo templo seria maior do que a glória do templo de Salomão. E por último, 94 anos a 100 anos depois, Deus levanta o profeta Malaquias. É o período em que a nação de Israel vive um crepúsculo. As coisas começam a escurecer e o mundo começa a abrir precedente para que um novo governo se levantasse. É o governo greco-macedônio. Filipe da Macedônia conquista parte da Europa, que na época era chamada de região greco-macedônia. Ele estabelece um grande senhorio governamental na cidade de Filipos, ali próximo de Apolônia, de Anfípolis, Tessalônica e Bereia. Se esparrama com sua cultura por toda a região da Acaia, desce a Atenas, vai a Corinto, e nasce um grande gigante conquistador, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele morre sem deixar herdeiros e ele divide o seu grande império. Lembre que Alexandre o Grande, ele com pouco mais de 10 anos de governo, ele consegue emancipar sob seu domínio praticamente toda a região do Mediterrâneo. Ele divide o seu reinado, e Alexandre o Grande viveu entre os anos 356 a 323 a.C., e ele divide o seu vasto império a 4 dos seus principais generais. A Ptolomeu, ele dá o Egito e a Judéia. A Seleuco, ele dá a Frígia, a Síria, a Mesopotâmia e a Pérsia. A Cassandro, ele entrega a Grécia e a Macedônia. E a Filipe Lisímico, ele entrega a Trácia e a Bitínia. Quando nós vamos estudar o Novo Testamento, nós precisamos pontuar geograficamente a influência que a nação de Israel sofre com base nesses 2 governos. Porque entre os anos 323 ao ano 168, houve pelo menos 100 anos de profunda disputa entre os Seleucidas, descendentes de Seleuco, que viveu entre os anos 358 a 281 a.C., e os Ptolomeus, que são descendentes de Ptolomeu I, que viveu entre os anos 366 a 283 a.C. Esse regime de expansão governamental, estabelecido por Alexandre o Grande e entregue a seus 4 generais, trouxeram profundas influências à nação de Israel em pelo menos 4 grandes disputas territoriais. Alguns historiadores falam de 5. Os Seleucidas haviam perdido o controle da Síria, depois voltam a resgatar. Havia um pleito para exercer influência sobre a região de Israel. Vale considerar, que eu não sei se os irmãos sabem, que a região de Israel é considerada, dentro dessa divisão, dessa emancipação alexandrina que é uma terminologia que eu aplico a Alexandre o Grande, como a parte sul da Síria. Então, já que a Síria, Antioquia da Síria, aquela do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, é uma região de capital meridional dos Seleucidas, na região da Síria, a própria cidade de Antioquia, então eles julgavam o fato geográfico de que Israel ficava na parte sul da Síria, portanto, não deveria ser território dos Ptolomeus, e sim dos Seleucidas. Durante esse período que eu mencionei, durante 100 anos, pelo menos 4 ou 5 grandes conflitos foram idealizados entre os Seleucidas e os Ptolomeus por causa do território de Israel. Vale considerar também, a guisa aqui de introdução, que já no período do Império Romano, você tem Judéia, Pérea, Idumeia, Traconites, que é aquela região oriental da além do Jordão, recolhendo uma carga tributária para o Império Romano de 840 talentos de ouro
por ano. Então, que tipo de governo não queria uma façanha governamental dessa? Então, esse é o motivo pelos quais os Seleucidas e Ptolomeus litigiavam a Israel, por causa dessa grande arrecadação financeira, como se não bastasse também a própria vaidade ter o seu domínio bem expandido. Vale considerar que no ano 168 a.C., os Seleucidas conseguem expulsar de vez o domínio dos Ptolomeus. É interessante considerarmos que havia um grande conflito na época de Cleópatra de Alexandria, é a 14ª Ptolomaica, e ela é envolvida nos seus romances com Júlio César, depois com Antônio. Então, houve uma fragilidade de campo na região de Israel, e os Seleucidas tomam esse controle no ano 168 a.C., mas dura muito pouco, porque em 167 a.C., Antíoco IV Epifânio faz a barbárie de sacrificar um suíno, uma porca no templo, provocando uma grande revolta. A revolta chamada a Revolta dos Macabeus. Nós temos um senhor chamado Matitias, ele tinha 5 filhos. Matitias era pai de Simão, de Judas, de Eliezer, de Jonatas e João. Era uma família asmodeana, e que não aceitou, sob qualquer hipótese, a barbárie provocada por Antíoco IV Epifânio. E começa uma grande revolta chamada a Revolta dos Macabeus. Você pode ler com muito mais riqueza de detalhes se você comprar, por exemplo, uma Bíblia, as edições Loyola, a própria Bíblia de Jerusalém, que é a Bíblia católica, e você vai ver 2 livros inteiros sobre essa revolta no período intertestamentário. É interessante que o governo dos Macabeus no território de Israel dura muito mais do que o governo dos Seleucidas, porque eles conseguem administrar essa tensão, provocando uma derrocada manifestação governamental sob os Seleucidas dos anos 167 até a invasão romana, liderada por Pompeu em 63. Então, pelo menos 4 coisas foram preponderantes e conquistadas pelos Macabeus na região de Israel. A primeira, eles livraram a nação de Israel de uma decadência político-religiosa. Em segundo lugar, eles, por serem bem nacionalistas, eles conseguiram reincorporar na nação o status de nação. Em terceiro lugar, eles impulsionaram o zelo do judaísmo ao ponto de que as pessoas tinham grande expectativa de que o Messias pudesse vir. Então veja que os Macabeus contribuem para que o resgate à identidade messiânica de um novo governo pudesse estabelecer ou se estabelecer a qualquer momento. Eles desenvolveram pelo menos 2 das 5 grandes facções que nos dias de Jesus dominavam política e religiosamente o comportamento cultural do povo. Os saduceus, os zelotes, os herodianos, os fariseus e os essênios. Haviam outros grupos também, principalmente um grupo ligado ao sumo sacerdote Zadok, do período intertestamentário, que são os zadoqueus, mas vamos ficar apenas com esses 5. Dos 5, 2 foram profundamente influenciados pelos Macabeus, que foram os fariseus e os saduceus. Nesse interregno, o Império Romano já dominava o mundo. Eles já haviam vencido toda a estrutura já estabelecida pelo mundo helênico, o mundo de Alexandre o Grande, principalmente por conta de que os seus próprios generais disputavam pleito entre si. Então, correndo paralelo a isso, e com grande poder e pujança político-governamental, o Império Romano já domina o mundo desde 146 a.C. e vai dominá-lo até 397, 98 depois de Cristo. São praticamente 500 anos de pujança romana. Nesse período em que os romanos dominam o mundo, em 63 a.C., exatamente para conter esse tipo de revolta e de problemática entre os Seleucidas e os Ptolomeus, Pompeu invade e conquista a Jerusalém. É o ano 63 a.C. e ele consegue esse grande feito. Quando você pega aí o Novo Testamento, nós já estamos às margens de começar o Evangelho de São Mateus, você vê alguns imperadores na própria Bíblia Sagrada, ou se não mencionados pela Bíblia, você tem elementos dentro do Novo Testamento que são caracterizados pela pujança imperativa destes homens, como por exemplo, Augusto César, que governa de 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. É quando Jesus nasceu, Augusto César
era o imperador romano. Você tem Tibério César, que vai de 14 ao ano 37 depois de Cristo, é provavelmente o imperador quando Jesus morre. Você tem também o imperador Cláudio, de 41 a 54, mas antes dele um pequeno domínio de Calígula, o chamado Gaio, de 37 a 41. Tanto Cláudio como Gaio já são imperadores que sobrevivem no tempo da dispersão, tanto judaico-cristão, a partir da grande crise governamental de 50 a 54 em Jerusalém, como também já da implantação das igrejas. Nós temos, por exemplo, o próprio texto aos Tessalonicenses, que se tudo corroborar para que ele fosse o primeiro livro a ser escrito do Novo Testamento, por volta do ano 50, 52, 53. Então, esses textos já são escritos, se não Gaio, Cláudio já está governando o Império Romano. E você tem também a influência de Nero, de 54 depois de Cristo ao ano 68. Este, inclusive, provoca uma das maiores destruições na cidade de Roma, tacando fogo em pelo menos 10 dos 14 bairros da cidade de Roma, com quase 1 milhão de habitantes, 3 dos 4 bairros densamente povoado por judeus e por cristãos. O incêndio começa no dia 18 de julho de 64 e termina no dia 24 de julho do mesmo ano. A cidade é total e completamente destruída e começa aqui uma grande perseguição a judeus e cristãos, liderada por este imperador. A partir dele, Nero, temos mais 10 grandes perseguições, mas não é sobre isso que nós vamos falar aqui nesta oportunidade. Quando você abre a sua Bíblia para fazer uma leitura contextual da hipótese de ver a figura destes imperadores, você tem, por exemplo, menção a Tibério César em Lucas capítulo 3, versículo 1, e a Cláudio em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 28. Quando Jesus nasce, nós temos uma figura importantíssima para a cultura de Israel no seu tempo, que é a figura de Herodes. Herodes o Grande. Herodes, ele assume o governo de Israel provavelmente entre os anos 37 a.C. e governa até o 4º ano depois de Cristo. Ele recebe o governo de Israel das mãos de Roma após a morte de Antípater. Herodes era um idumeu, um déspota. Eu não quero me entrar aqui em detalhes acerca da sua vida, mas ele casou pelo menos 9 vezes, matou praticamente todos os seus filhos, grande parte de suas esposas. Ele matou a esposa que ele mais amava, Mariana II, além de também ter matado a própria sogra quando fugiu para o Egito. Era um homem devasso, mas a despeito de ser quem ele era, fez grandes propriedades administrativas governamentais na região de Israel. Tanto é fato que ele é, sem dúvida nenhuma, considerado grande rei dos judeus do período intertestamentário. Quando ele morre, ele divide o seu reinado para os seus filhos. Você tem Antipas, você tem Agripa I, Arquelau, Agripa II e Filipe II, todos eles ligados à casa de Herodes, eram seus filhos. Antipas ficou sendo soberano da Galileia, ele governou entre os anos 6 a 39 depois de Cristo. Agripa I foi aquele que matou a Tiago e prendeu a Pedro. Arquelau ficou etnarca da Samaria e Judéia, e ele governou um pequeno período por causa da sua péssima característica administrativa entre os anos 4 e o ano 6. É aí que começa a abrir precedente para que Roma infiltre dentro do território de Israel a Pilatos, um pouco mais tarde. Agripa II foi aquele que conversou com Paulo em Cesareia de Filipe, dizendo: por pouco tu me persuades a ser um cristão. Você tem ele governando a região da Galileia e da Pérea, e você tem Filipe, aquele que administra da além do Jordão, que é aquela expressão que nós utilizamos sobre a parte oriental de Israel. Ele fica com a Itureia e com Traconíades. Pilatos se torna um procurador romano para questões ligadas à carga tributária. Nessa época aqui, é Pilatos o responsável para recolher 840 talentos de ouro por ano de toda a região, Judéia, Pérea, Idumeia, Traconítis, Samaria, Jerusalém. Então, Pilatos é o responsável administrativo para fazer toda essa colheita. Quase que desnecessário dizermos que Mateus, ele trabalhava para regimes que prestavam contas a Pilatos. Se Pilatos era o procurador romano que fazia a conexão de carga tributária com o Império Romano, Herodes Antipas era o responsável pelas questões religiosas, políticas e governamental. Eis o motivo pelos quais os dois se entendem no tempo da crucifixão de Jesus Cristo, nosso Senhor. É exatamente nesse momento que você tem a confecção do texto de Mateus. Há uma distância de pelo menos 30 anos entre a escrita e a história. Então,
Você tem alguém que acompanhou de perto os acontecimentos. O nome dessa pessoa é Mateus. Provavelmente não é o primeiro texto a ser escrito, mas eu vou considerar o fato de que esse texto, o texto de Mateus, teria sido escrito entre os anos 50 e 70. Então nós temos Mateus, o seu antigo nome era Levi, ele era cobrador de impostos, traidor da pátria, considerado de reputação moral, tal como uma prostituta ou um samaritano pelos judeus. Mateus prega pelo menos 15 anos na região de Israel, depois ele viaja pregando a palavra na região dos etíopes, dos macedônios, dos persas, dos partos. Ele provavelmente morre arrastado, apedrejado e decapitado. Alguns falam que ele teria morrido em Herápolis, mas é bem provável que ele morre na Etiópia. É interessante considerarmos o fato, a despeito de não termos comentado aqui, que o texto escrito de Mateus pudesse ter sido escrito na região de Antioquia. Sim, na cidade de Antioquia, na região da Síria. Quando você abre aí o Evangelho de Mateus, você tem 21 milagres, 20 parábolas bíblicas. O primeiro milagre retratado está no capítulo 8 e no versículo 2. Foi o milagre da cura de um leproso. O último milagre foi quando Jesus faz murchar uma figueira, no capítulo 21, no versículo 18. A primeira parábola bíblica contada no Evangelho de Mateus está dentro do Sermão do Monte, no capítulo 5, no versículo 14, a parábola da candeia sobre o alqueire. E a última parábola bíblica contada no Evangelho de Mateus está no capítulo 25, dos versículos 14 ao versículo 30, a parábola dos talentos. Apesar de não termos uma leitura cronológica em Mateus, diferente da ideia de Lucas, e mesmo de Marcos, nós podemos fazer uma divisão básica aqui que eu fiz para que você possa se situar melhor. Abrindo o Evangelho de Mateus na sua casa, no capítulo 4 você tem o início do ministério na Galileia. No capítulo 8, o grande ministério na Galileia. É aqui onde Jesus ganha notoriedade a partir da multiplicação de pães e de peixes. Vale pontuarmos que ele faz 2 vezes esse milagre e os habitantes de Rafã, Nacanata, Ipos, Damasco, Pela, vêm todos da região de Ciro, de Sidom, lá para a região da Galileia. Então Jesus ganha notoriedade, tornando-se impossível permanecer no lugar sem que o seu renome se espalhe. No capítulo 14, você tem um ministério final na Galileia. No capítulo 16 do Evangelho de Mateus, um ministério inicial na parte oeste e oriental. Oeste aqui é a região de Samaria e oriental é a região de Traconíates, Pérea. Inclusive nós não temos a terminologia Pérea no Novo Testamento, mas nós sabemos que Jesus esteve ali quando diz na Bíblia: e partiu Jesus para além, ou dalém do Jordão, ou do outro lado do rio. É a ideia que se tem de fazer uma análise geográfica de quem vive antes de atravessar o Jordão, fazendo uma leitura com base de quem está vindo do Egito para dentro de Canaã. No capítulo 20, você tem o ministério final de Jesus na Pérea, que é essa parte da além do Jordão, e o início do ministério da Judéia. E no capítulo 24, é a última parte do ministério de Jesus, que é exatamente dentro do território de Judá, Benjamim, especificamente falando ali na cidade de Jerusalém. Dentro dessa divisão você tem grandes discursos, porque a proposta de Mateus é situar o seu texto tematicamente. Tem 5 grandes sermões em todo o Evangelho de Mateus. Se alguém perguntar para você o que você aprendeu com essa aula, você diga: olha, eu aprendi que no Evangelho de Mateus nós temos 5 grandes sermões. Você tem o sermão no capítulo 5, 6 e 7, esse você sabe qual que é. É o Sermão do Monte. Eu coloquei aqui, no Sermão da Montanha, o evangelista Mateus está a apresentar a Jesus Cristo como novo Moisés. Daí o discurso de ser proferido numa montanha, talvez apenas uma colina, pois Moisés tinha recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. É interessante, nós vamos dizer daqui a pouquinho, que a proposta de Mateus é fazer uma sinopse da vida de Jesus, apresentando aos judeus. A mesma proposta de Marcos, só que apresentando aos romanos, e de Lucas, só que apresentando às comunidades gentílicas, as comunidades mais helênicas. No capítulo 10, você tem uma instrução aos discípulos para que eles permanecessem
pregando na região de Israel. Você tem todo aquele discurso preparatório de Jesus com relação à missão que o próprio Senhor entrega àqueles que vão fazer a sua obra. É o momento da segunda grande viagem de Jesus Cristo, quando ele percorria já todas as cidades e povoados. Isso aqui começa em Mateus capítulo 9, versículo 35 a 38, já entrando no capítulo 10. Agora ele afirma aos discípulos com o fim de que eles pudessem ir à capela. Jesus não vai, ele aguarda os discípulos e eles até voltam com aquele relatório dizendo: mestre, fizemos coisas extraordinárias no seu nome, e por aí vai. O outro grande discurso é o do capítulo 13, e esse é um dos mais importantes de todo o Evangelho de Mateus, porque você tem as parábolas do reino, as parábolas do reino dos céus. Alguns estudiosos colocam 33 parábolas, 6 elementos parabólicos, outros colocam 41 parábolas. Alguns estudiosos, quando fazem uma leitura sistemática das parábolas, eles colocam as símiles ou similitudes junto com parábolas. Eu prefiro crer que Jesus traz 33 parábolas bíblicas e 6 elementos parabólicos, aonde você pode encontrar a símile. Mas de todas as parábolas, no capítulo 13, você tem 7 parábolas, as chamadas parábolas do reino. O semeador, o joio, o grão de mostarda, o fermento, o tesouro escondido, a pérola de grande valor e a parábola da rede. No capítulo 18, no versículo 1, você tem o quarto grande sermão. É o sermão sobre quem é o maior no reino dos céus. É um texto especial que Mateus elaborou e dedicou todo um capítulo para elaborar esse tema, que era desperto como revoltoso entre aqueles que estavam sob os cuidados e discipulado de Jesus Cristo. Você tem também no capítulo 19 e no versículo 2, Jesus abordando sobre questões do matrimônio, do celibato e do divórcio. Se você fazer um elo escriturístico com as cartas de Paulo aos Coríntios, na primeira e na segunda, com as cartas de Paulo a Timóteo, na primeira e na segunda, você vai perceber que instruções reportadas nas epístolas com caráter doutrinário foram tirados aqui de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 2. E por fim, dos 5 grandes discursos de Jesus, você tem o sermão escatológico do Senhor, narrado em Mateus capítulo 24, onde você observa Jesus apresentando o fim de Jerusalém, como também elementos escatológicos que antecedem o fim de todos os tempos. Mateus capítulo 24. Existe um tipo de leitura bíblica que é chamada de elo escriturístico. Nós temos 4 biografias de Jesus. 3 são sinópticas, são sínteses. O Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. Então surgem algumas questões. Quem escreveu primeiro? Eu pessoalmente creio que Marcos escreveu primeiro. Tanto é fato que você tem 600 versículos de Marcos no Evangelho de São Mateus. Daí surgem algumas dúvidas que foram levantadas no século 18 por Bernard Streeter, que foi a teoria das 4 fontes. Você tem a ideia de que o Evangelho de Mateus foi escrito com base em 4 fontes. Existem alguns que defendem a ideia da teoria das 2 fontes. E aí sempre quando você pega um livro, você lê fonte Q, você lê fonte L, você lê fonte M, e você não sabe especificamente que tipo de interpretação se dá a isso. Mas quando você pega, por exemplo, o Evangelho de Mateus, você tem que considerar o fato de que, conforme Burnet escreve, haviam pelo menos 4 fontes que elucidaram escrituristicamente tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Lucas. A fonte Q, a fonte Protomarcos, que é a de Marcos, a fonte L e a fonte M. A fonte Q aqui significa Kelly, em alemão, que é a ideia de fonte. A fonte Q são textos que você encontra no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, mas que não existe no Evangelho de Marcos. Geralmente são associadas às logias, a algumas palavras de Jesus. São pelo menos 250 versículos dentro de Mateus que você não encontra no Evangelho de Marcos. Você tem também a fonte de Marcos,
Marcos foi o precursor. Portanto, quando Mateus escreve o seu evangelho, ele usa 600 versículos de Marcos dentro do seu texto, enquanto Lucas utiliza 350. Logo, o evangelho de Mateus inteiro tem 1068 versículos. Destes, 600 são de Marcos e 250 são da fonte Q. Aí surge a dúvida sobre quais fontes Mateus teria usado, de onde temos a ideia de uma fonte legitimamente de Mateus, que é a fonte M, e uma outra fonte legitimamente do Evangelho de Lucas, portanto, uma fonte lucana. A fonte de Lucas tem pelo menos 564 versículos. O seu tratado completo tem 1149 versículos. Se ele usa 564 versículos que só ele apresenta, textos que são exclusivos dele, ao todo ele apresenta o evangelho com 1149 versículos, ele pega emprestado de Marcos 350 versículos, Mateus já tinha pego 600, Marcos ele empresta para Lucas apenas 350 e fora isso Lucas usa pelo menos 250 versículos que ele, narrando no seu texto bíblico, não são encontrados no Evangelho de São Marcos. Então, você tem a teoria dessas fontes. O que nós podemos entender total e completamente é que Marcos foi precursor e ajuda tanto o Evangelho de Mateus como o Evangelho de Lucas na confecção dos seus textos. Os 4 evangelhos teriam sido escritos sobre essas 4 bandeiras de fonte. Fonte de Marcos, fonte de Lucas, fonte de Mateus e a fonte Q, que são textos que você encontra em Mateus e em Lucas, mas que não encontra no Evangelho de São Marcos. Quais são os objetivos de Mateus ao escrever esse texto? Você tem que entender que Mateus está escrevendo para judeus. Por exemplo, ele não usa em nenhum momento o nome Deus, reino de Deus. Ele usa reino dos céus. Ele é um típico judeu escrevendo para judeus e o povo, quando volta do cativeiro babilônico, eles escondem o nome de Deus no tetragrama, para que o nome de Deus não fosse tomado em vão. Então, exatamente para não ver o nome de Deus sendo colocado em vão, é que ele usa geralmente a terminologia reino dos céus. Então, Mateus tem a missão de apresentar a Jesus como o Messias prometido. Então, eu separei aqui pelo menos alguns objetivos de Mateus. O primeiro é apresentar Cristo como rei dos judeus, o Messias prometido. Ele cita costumes judaicos sem explicar. Diferente dos outros evangelistas que usa reino de Deus, ele usa reino dos céus. Ele sabe que os judeus do primeiro século da era cristã, por zelo ao nome do eterno nosso Deus, não usava o cognome Deus. Então, ele substitui o nome Deus para céus, principalmente quando trata do assunto da parábola. Então, se eu fosse dizer para você o primeiro objetivo, Mateus pretende apresentar a Cristo como rei dos judeus. O segundo, Mateus vai apresentar a Cristo como Messias ungido. Lembra que eu falei entre o período do governo dos Macabeus, ali após 167 a.C., até o ano 63, eles resgatam a ideia nacionalista na comunidade judaica, revigorando a hipótese de ver novamente o surgimento do Messias. Pois pronto, Mateus levanta-se com a proposta de dizer para aquela comunidade que o rei dos judeus é o Messias prometido, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que quando ele vai apresentar a sua árvore genealógica, ele leva a árvore genealógica até Abraão, passando por Davi. Diferente de Lucas, que tem uma proposta mais abrangente do que uma proposta doméstica judaica, leva a árvore genealógica passando, obviamente, por Davi, depois por Abraão, mas levando até Adão, dando a ideia que esse Deus não é Deus apenas de judeus. Esse Deus é um Deus que manifesta-se por meio de Cristo para toda a humanidade. Então, como o Evangelho de Lucas é bem mais aberto, ele leva essa árvore até Adão. Então, é extraordinário você fazer essas comparações quando você faz o elo escriturístico. São mais de 60 citações no Evangelho de Mateus do Antigo Testamento. Mostrando a Jesus como filho de Davi, você tem Mateus capítulo 1, versículo 1, capítulo 9, versículo 27, 12, versículo 23,
15, versículo 22 e 20, versículo 30. Mateus ainda vai mais além e ousa apresentar a Jesus Cristo como o Messias prometido. Jesus como Messias prometido você encontra no capítulo 2, versículos 17 e 18, capítulo 4, versículo 13 e 15, capítulo 13, versículo 35 e capítulo 27, versículo 9 e versículo 10. Quando Mateus reincorpora no Novo Testamento uma literatura veterotestamentária, são 60 citações, ele está fazendo uma substituição autoritativa, tirando a figura de Moisés e introduzindo a figura de Cristo, tirando o decálogo e colocando as boas novas do Senhor Jesus. Nós sabemos que Jesus não veio abrogar a lei, mas cumprir. E por ele ter capacidade de cumprir em si mesmo a lei dada por Moisés, ele tem o poder de estabelecer a nova aliança, o Novo Testamento, as boas novas de Deus manifestas por meio de Cristo. Você tem Jesus sendo apresentado por Mateus como o novo Moisés. Ele faz toda a questão de encenar o momento em que Jesus se apresenta no grande sermão da montanha como sendo aquele que vai trazer os novos mandamentos, as novas posturas de vida, de comportamento. Você tem o evangelho que foi escrito para consolar cristãos que estavam sendo perseguidos, se nós julgarmos o fato de que esse texto foi escrito entre os anos 60 a 70 ou 50 a 70, alguns falam de 80 lá na cidade de Antioquia. Eu até admito a possibilidade de que Antioquia tivesse uma interferência na confecção desse texto que foi escrito em hebraico, mas não na data de 80, talvez entre os anos 60 e 70, mas você vê Mateus consolando cristãos perseguidos. O evangelho foi escrito para levantar uma nova autoridade. Jerusalém foi destruída em 70 de si, Jerusalém recebe uma pena provocada pelo Império Romano por causa da revolta dos Zelotes, 62, 63. Em 70, Tito destrói Jerusalém sob o comando de seu pai, Vespasiano. O livro se propõe a apresentar o reino dos céus como sendo real e possível de ser vivido por qualquer pessoa, além de, claro, esse texto de Mateus ter sido escrito para suprir a expectativa de uma igreja que estava em constante crescimento, apesar da grande perseguição. Eu quero dizer que eu vou apresentar essa pequena aula que eu trouxe aqui para vocês nas duas versões aqui no canal do YouTube, tanto na versão 1080 por 1920, como ao contrário. Você vai poder assistir essa ministração, essa aula sobre a história por trás do escrito, do seu celular e também do computador, para você pegar, só para facilitar o seu estudo e a sua aprendizagem. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Compartilhe esse conteúdo, comente aqui embaixo alguma coisa. Eu espero que você tenha conseguido assistir até o final. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.